541 A associação da analisanda em relação ao raio levou a interpretá-lo como sendo a intuição, conjetura que não se aparta muito do caminho, na medida em que a intuição ocorre frequentemente a como um raio. Além disso, havia motivo suficiente para supor que a senhora X era do tipo sensação. Ela própria assim se considerava. A função a inferior a seria nesse caso a intuição. Como tal, caber-lhe-ia a função de solucionar e a redimir. Sabemos pela experiência que a função inferior sempre compensa, complementa e equilibra a função principal. 49. Minha peculiaridade psíquica torna-me, em relação a este caso, um portador adequado de projeção. A função inferior é aquela que menos usamos conscientemente. Esta é a razão de sua qualidade indiferenciada, mas também de seu frescor e vitalidade. Ela não está à disposição da consciência e mesmo depois de um uso prolongado não perde quase nada de sua autonomia e espontaneidade. Seu papel, portanto, é o de um Deus ex machina. Ela não depende do eu, mas do si mesmo. Atinge a consciência inesperada e ocasionalmente, com consequências devastadoras como um raio. Ela afasta o eu e abre espaço para um fator superior a ele, isto é, para a totalidade do ser humano, constituída pela consciência e pelo inconsciente, estendendo-se, portanto, muito além do eu. O si mesmo sempre estivera presente 50, porém adormecido, como uma imagem na pedra, a Nietzsche, 51. Trata-se na realidade do segredo da pedra, da lápis philosophorum, na medida em que esta representa a matéria-prima. Na pedra dorme o espírito de Mercúrio, o acírculo da Lua, o arredondo e quadrilátero a 52, o homunculus, o pequeno polegar e o antropos ao mesmo tempo 53, que os alquimistas também simbolizavam com sua famosa lápis philosophorum 54. 542 Todas essas ideias e inferências eram obviamente desconhecidas de minha analisanda, e para mim eram conscientes naquela época só na medida em que eu conseguia reconhecer o círculo como um mandala 55, expressão psicológica da totalidade do si mesmo. Nessa circunstância era impossível que houvesse uma contaminação, ainda que não intencional, com ideias alquímicas. As pinturas em questão representam criações genuínas do inconsciente em seus aspectos essenciais, em seus aspectos não essenciais, temas de paisagens, elas provêm de conteúdos conscientes. 543 Apesar de a esfera com seu centro vermelho luminoso e o raio dourado desempenharem o papel principal, não se pode ignorar que além deles são insinuadas diversas esferas ou ovos. Se a esfera significa o si mesmo da analisanda, devemos necessariamente estender a mesma interpretação às outras esferas. Estas últimas representariam então outras pessoas de seu convívio. Em ambas as pinturas são claramente indicadas duas outras esferas. Devo mencionar portanto que a senhora X tinha duas amigas, as quais participavam intimamente de seus interesses intelectuais, estando unidas por uma amizade permanente. As três amigas estão enraizadas por um laço do destino na mesma terra do inconsciente coletivo, o qual é um e o mesmo para todas. Por isso provavelmente a segunda pintura tem um nítido caráter noturno, determinado pelo inconsciente, em oposição à consciência. Mencionemos também que as pirâmides pontiagudas do primeiro quadro reaparecem no segundo. Neste as suas pontas são douradas pelo raio, o que as destaca de modo especial. Eu as interpretaria como a algo que é impelido para fora, isto é, conteúdos do inconsciente que se esforçam para chegar à luz da consciência, a modo de muitos conteúdos do inconsciente coletivo 56. Contrariamente ao primeiro quadro, o segundo foi pintado com cores mais vivas, isto é, vermelho e dourado. O ouro expressa a luz do sol, valor e até mesmo a divindade. Por isso é um sinônimo preferido para a lápis philosophorum, como aurum philosophicum, aurum potabile ou aurum vitreum 57. 544 Como já mencionamos, naquela época eu não me encontrava em condições de revelar à senhora X algo referente a essas ideias, pelo fato de nem eu mesmo conhecê-las. Vejo-me forçado a referir de novo essa circunstância, porque o terceiro quadro apresenta um tema apontando inequivocamente para a alquimia e representou para mim o estímulo definitivo que me levou às obras clássicas dos antigos adeptos. Quadro 3. 545 Este quadro surgiu tão espontaneamente quanto os dois anteriores, destacando-se por suas cores mais claras.
No espaço nebuloso flutua uma esfera azul marinho com bordas vermelho-vinho. Ela é envolvida pelo meio por uma faixa ondulante prateada, que mantém a esfera em equilíbrio através de forças iguais e opostas, conforme declarou a analisanda. À direita, em cima, flutua enrolada uma serpente cor de ouro, com a cabeça voltada para a esfera, um óbvio desenvolvimento do raio dourado do quadro 2. No entanto, a serpente foi um acréscimo posterior devido a certas reflexões. O todo é a Planet in the Making 58. No centro da faixa prateada lê-se o número 12. A faixa sugere o movimento vibratório e rápido, donde o tema da onda. É como uma faixa vibratória que mantém a esfera flutuando. A senhora X compara-a ao anel de Saturno. No entanto, a diferença deste, que se formou de satélites desintegrados, a faixa da pintura sugere muito mais a origem de futuras luas em formação, tais como as possui Júpiter. As linhas negras na faixa prateada são denominadas as linhas de força pela paciente e indicam o movimento da faixa. Observei, perguntando, então são as vibrações da faixa que mantêm a esfera flutuando? Naturalmente, disse ela, são as vibrações de Mercúrio, o mensageiro dos deuses. A prata é o Mercúrio. E continuou, Mercúrio, isto é, Hermes, é o Nous, o espírito ou intelecto, isto é, o animus que aqui está fora e não dentro. É como um véu que oculta a verdadeira personalidade a 59. Deixemos de lado por enquanto esta última observação para voltarmos ao contexto que se seguirá, o qual, diversamente das pinturas anteriores, é muito rico em conteúdo. 546 Enquanto a senhora X pintava esse quadro, sentiu que dois antigos sonhos se intrometiam nesta visão. Tratava-se dos dois grandes sonhos de sua vida. Ela conhecia o atributo grande através de meus relatos sobre a vida onírica dos primitivos africanos, que eu havia visitado. Esse atributo se tornará uma espécie de termo coloquial para designar sonhos arquetípicos, os quais, como sabemos, possuem uma luminosidade peculiar. É nesse sentido que a sonhadora o utilizou. Vários anos antes ela se submetera a uma cirurgia grave. Durante a anestesia teve as seguintes visões oníricas: ela viu uma esfera cinzenta do mundo. Uma faixa prateada circulava na altura do equador da esfera, formando zonas de condensação e de rarefação, alternadamente, de acordo com as fases vibratórias. Nas zonas de condensação apareciam os números 1 a 3, sua tendência, porém, era a de elevar-se até o número 12. Tais números significavam pontos nodais ou a grandes personalidades que desempenhavam um papel no decorrer do desenvolvimento histórico. O número 12 significava o ponto nodal ou o grande homem mais importante, ainda por vir, pelo fato de designar o ponto culminante ou da mutação no processo do desenvolvimento, em suas próprias palavras. 547 Outro sonho que se miscuía na visão ocorrerá um ano antes do sonho anteriormente citado. Ela viu uma serpente dourada no céu. Esta exigia, como sacrifício, um rapaz em meio a uma multidão de pessoas. O rapaz obedeceu à exigência com uma expressão dolorosa. O sonho repetiu-se depois de um curto espaço de tempo, e a serpente escolheu, então, a própria sonhadora. A multidão a olhava com compaixão, mas ela assumiu seu destino orgulhosamente. 548 Segundo me havia contado, nascerá pouco depois da meia-noite, de tal modo que havia uma dúvida se ela viera à luz do mundo no dia 28 ou 29. Seu pai costumava gracejar acerca disso, dizendo que ela nascerá antes do tempo, uma vez que viera ao mundo no início de um novo dia, de tal modo que quase se acreditava que ela tivesse nascido na 12ª hora. O número 12 significava para ela, como dizia, o ponto culminante da vida, o qual só agora ela atingia. Sentia a libertação como o ápice de sua vida. De fato, trata-se de uma hora de nascimento, no entanto não foi a sonhadora, mas o si mesmo, que nasceu. Esta distinção deve ser mantida.